Começa agora o programa Integração 5.0, o mais novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, o programa Integração dessa semana a gente vai conversar aqui com a arquiteta Fernanda Brito. Nós vamos falar sobre a Agenda Ambiental do Porto de Santos, um trabalho que já tem mais de 10 anos, mas que é importantíssimo para a gente falar não só sobre o porto de hoje, mas também o porto de amanhã. A história começou com um grupo de pesquisa relacionado à sustentabilidade, chamado Laboratório de Sustentabilidade. Esse grupo de pesquisa, cujo líder era o professor Ícaro Cunha, que não está mais aqui em Santos, ele é gaúcho e voltou para lá, né? Está na Federal do Rio Grande, mas o professor liderava esse grupo, eu fazia parte desse grupo, eu fui orientanda dele, e daí ele teve a ideia da gente lançar junto a então CODESP, que a autoridade portuária ainda se chamava CODESP, né, era a denominação, fazer um convite de participação para que a gente pudesse elaborar uma agenda ambiental, né, para o Porto de Santos. Então, na época, superintendente de meio ambiente, ela se chama Alexandra Sofia Grota. Ela tinha todo o interesse, né, em criar, e a proposta do Ícaro, do professor Ícaro, foi de fazer isso de forma participativa, negociada. Como tem que ser? Uma agenda precisa ser discutida, né? E a ideia era abrir para a cidade. E não só a cidade de Santos, quer dizer, para as cidades. Porque, na verdade, a região, no mínimo, envolveu os 3 municípios, mas a gente acabou tentando envolver, extrapolar Vocês fizeram audiências esses públicas? domínios. Algumas audiências públicas foram feitas, mas na verdade eram debates públicos, não tinha o formato de uma audiência pública, mas de debate público. Eram debates temáticos e os temas que existem na agenda eram discutidos uma semana sim, outra não. Foi um ano inteirinho de debates, quinzenais, em que a gente pegava um dos temas, né, e dissecava aquele tema. E a gente convidava pessoas, especialistas, naquele tema, os mais especialistas que a gente sabia, né? E para isso a gente pegava indicações com o pessoal da CETESB, com o pessoal do IBAMA, e né, localizávamos essas pessoas e eles vinham para o debate, faziam exposições no período da manhã, e aí no período da tarde a gente discutia em coletivo tudo aquilo que foi exposto pelos especialistas. Tanto que ela foi a primeira, de forma negociada. Eu acho que não temos ainda nenhum porto que fez com esses debates com a cidade, envolvendo as cidades, né? E não foi fácil a gente concluir, André, porque a gente teve um ano de elaboração, depois o ano dos debates propriamente, e depois o ano de produzir os textos em cima de todo aquele material. Nós tínhamos mais de 200 horas de gravação. Foi e esses temas legal. Que você fala, quais são os mais relevantes hoje para a gente falar Porto de Santos, né? Então, olha, esses que eu te citei, que foram principalmente os de monitoramento ambiental, gestão de resíduos sólidos, emissões atmosféricas, efluentes líquidos, esses são uma grande preocupação, né? Poluição do ar, do solo, da água, enfim. Mas o debate era importante gravar, porque saíam falas na hora do período da tarde, saíam falas importantíssimas de todos aqueles que estavam ali, dos atores que estavam envolvidos naquele tema específico, né? Então, foi de uma densidade, assim, de uma profundidade mesmo, com relação à discussão de cada tema muito grande. Até o dia 19 de janeiro do ano que vem, o Porto de Santos deve receber mais de 2.400.000 toneladas de fertilizantes. O volume faz parte de um montante de mais de 8.700.000 toneladas do produto, importadas nos primeiros 18 dias de novembro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o agronegócio brasileiro gasta cerca de 130 bilhões de reais por ano para importar fertilizantes. No ano passado, os produtores brasileiros precisaram de mais de 45 milhões de toneladas do produto, mas o Brasil só produziu 6 milhões. Os fertilizantes são os itens que mais pesam na produção dos grãos brasileiros, respondendo por cerca de 30% dos custos. No caso do milho, esse percentual pode chegar a até 50%.
A indústria brasileira de transformação já pode considerar 2024 um ano histórico. É que, segundo um levantamento do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, o país subiu da posição de número 70 para a de número 40 no segundo trimestre do ano. Esse ranking é composto por 116 países e estabelecido pela ONU dentro de seu Programa de Desenvolvimento Industrial. A produção industrial de transformação cresceu 2,9% no Brasil nesse período, em comparação com o mesmo período de 2023. Segundo os especialistas, a expectativa é que até o final do ano esse índice melhore ainda mais. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, toda sexta, aqui mesmo no canal do Encontro Indústria Porto. Faça sua inscrição, ative todas as notificações e fique por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.